Fala galera, boa noite, tudo bom? Hoje é dia 30, né? Sabadão. Vou gravar um vídeo aqui para falar como que foi a semana. Aquele vídeo relacionado a operando com R$ 1.000, né? Só que esse vídeo será um pouquinho diferente porque quero mostrar para vocês o que eu fiz na semana, referente também à compra de ações, o que eu estava imaginando, o que passou pela minha cabeça para tentar fazer uma renda passiva, né? Que é aquela renda que a gente compra a ação, que nem eu estou tentando sempre mostrar para vocês, compra opção, onde você corre poucos riscos, né? Onde você pode depois recomprar até a opção, caso já tenha um valor interessante para você, se recomprar ela. Lógico, ela é mais segura, você tem que ter a ação para fazer essa operação, porque aí você não corre nenhum risco de comprar sem ter a proteção da ação, né, para não correr nenhum risco da ação de repente disparar e você não ter a ação para entregar. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso também, como é que foi a semana. Referente ao day trade, na semana, eu fiz apenas um. A semana eu não fiz muitas operações. Essa semana foi diferente para mim. Mas eu fiz aqui, eu estava analisando aqui e desde o dia 25 ela teve bastante entrada, né? Se eu tivesse realmente focado na operação, ela teve bastante entrada. Eu só fiz uma. Deixa eu só colocar aqui os trades realizados para mostrar para vocês onde que eu fiz a operação. E só para vocês entenderem. Então vamos lá. Na verdade foram duas, né? Foram duas operações. Deixa eu só ver aqui. Então, na segunda-feira, foi dia 25, segunda, pela minha estratégia, eu teria algumas entradas, né, que eu até deixei aqui já desenhadas, entradas concretas, né? A primeira entrada foi aqui, foi nessa entrada, né, onde pagou o alvo de 100%. Como eu expliquei para vocês, nesse caso, como a gente está operando apenas com um contrato, o stop é muito pequeno e acaba deixando a gente muito vulnerável e a gente consegue ter poucas entradas se a gente for parar para analisar e entrar corretamente. Porque é um stop só de R$ 60, né? E R$ 60 seria 300 pontos. Então também, como o stop é pequeno, o alvo também é só no máximo 1 para 1. Então já deu uma entrada de 100% já, por exemplo, vamos dar um exemplo nesse caso aqui, ele chegou até 161, mas eu sairia aqui nesse caso sempre 100% para correr menos risco. Quando você tem mais de um contrato, você pode fazer, né, aquela jogada que eu já expliquei algumas outras vezes, sair com um contrato aqui, com o outro contrato aqui, dependendo da quantidade de contratos. Então, conforme a estratégia seria, uma outra entrada seria aqui, pago facilmente também. A estratégia eu já expliquei em outros vídeos. Quem tiver dúvidas aí, deixe em comentário que eu volto a explicar sobre a estratégia, para os vídeos não ficar muito longos. Aqui seria uma barra verde ignorada, no caso, né? Desculpa, uma barra verde ignorada não. Aqui seria um sidebar, que é um candle que não, a máxima não passa a máxima do anterior e a mínima também não passa a mínima do anterior. Como ele está na tendência, com as médias viradas para cima e a sequência das médias corretamente, então daria uma entrada aqui. E pagou também fácil. Essa aqui seria a outra entrada, essa daqui já é dentro da estratégia do fundo, né? Fez um fundo. No caso, um fundo menor, mais baixo do que o outro, então entraria no rompimento dele, que seria aqui, rompimento aqui, e pagou tranquilamente. Aqui seria uma barra vermelha ignorada. Essa aqui, sinceramente, eu não entraria não, tá? Eu só entro na barra vermelha ignorada. Para mim tem que ser a barra ou qualquer barra ignorada ela tem que estar a máxima dentro da máxima da anterior, ela não pode ultrapassar, que nem ultrapassou aqui, eu já não entro, tá? Primeiro, quando ultrapassa, já estaria fazendo um topo maior do que o anterior, então para mim não seria uma barra vermelha ignorada. Aqui eu só sinalizei que algumas pessoas poderiam entrar, mas eu não entraria, tá? Então na segunda-feira teve essas entradas. Na terça-feira teve um gap, no caso de baixa. Como é que funcionaria aqui nesse caso aqui? Ele fez um candle abaixo das médias, então seria um candle de venda, né? E bem próxima, né? Então
como ele estava bem próximo das médias, então seria uma entrada mais na venda mesmo, e não na compra, tá? Quando está muito próximo das médias, quando ele abre em gaps e próximo das médias, eu não entro na direção do fechamento do dia anterior, tá? Que seria aqui no caso compra. Eu sempre gosto de entrar na contra, né? Então aqui seria aqui sim seria uma barra verde ignorada ou inside bar. Então aqui eu entraria normalmente, tanto é que ele pagou fácil aqui, tá? Então aqui seria uma entrada. Aqui teria uma entrada conforme a estratégia, mas estoparia, né? Teria dado um stop aqui. Ele entrou, era de 200 pontos, chegou a 100 pontos. Então aqui seria estopado, mas logo em seguida ele estopou, aqui ok, se seria estopado com 100 pontos, 200 pontos, no caso. E logo depois ele fez uma nova entrada, ainda com as médias viradas para baixo, né? Tanto aqui quanto aqui embaixo. E rompendo aqui o topo, aqui fez um topo mais alto, né? Então fechou abaixo da média, aí era um rompimento. Tá? Aí pagou fácil isso aqui também. Tá? Aqui seria uma entrada, se você fosse pensar num topo, aqui esse topo é maior do que o outro. Só que por que aqui eu não entraria? Tanto é que esse aqui eu acompanhei e nem fiz nada também. Porque se você observar aqui, ele faz uma cauda, uma cauda grande. Aí ele faz um candle novamente de compra, também com um pouco de indecisão. Aí ele faz um novo candle. Então, assim, aqui se você entrasse, você ia ser estopado, com certeza, né? Seria estopado aqui. Mas aqui era um momento que eu não entraria justamente por causa dessa indecisão aqui, ó. Se esse candle aqui tivesse fechado até aqui embaixo, normalmente, e ele tivesse feito esse verde aqui, aí eu entraria. Seria estopado, mas aí eu entraria, né? Que é um candle mais viável de entrar. Neste caso aqui eu já não entraria. Se ele tivesse fechado assim, por exemplo, mais próximo da mínima, aí eu entraria. Mas vamos supor que aí, mesmo assim a gente acabou entrando. Se ele ser estopado aqui, ele teria dado um novo ponto de entrada, mas não rompeu para baixo, então não entraria. Então agora nesse aqui sim, porque ele fechou abaixo das médias, mesmo ele sendo um candle verde, mas observa que ele fechou abaixo das médias. Então ele poderia ser considerado um candle, né, somando todos os candles, um candle verde e ignorado, tá? Então aqui sim era uma entrada. Pagou fácil também. Aqui seria uma barra verde ignorada, mas eu não entraria, por quê? Porque furou. Para mim, como eu já expliquei, a barra tem que ser ignorada, não pode ultrapassar a máxima ou a mínima do candle anterior, né? Aí, que também seria como se fosse um inside bar. Então aqui seria uma entrada, mas eu não entraria, tá? Nesta entrada aqui, quem entrou, por exemplo, pagou, até pagou de boa, mas eu não entraria principalmente devido ao tamanho do meu stop, que é sempre muito pequeno, tá? Outro lugar que seria uma entrada, seguindo as regras, seria aqui. Neste caso aqui, ele pagaria 100%, né? Ele pagaria os 100%, por isso que eu falo, é sempre bom, nesses casos, deixar correr atrás de 100%, tá? Porque é muito pouco, é um contrato só. Mais uma vez eu estou frisando, é um contrato só, então sempre corre atrás de 100%, tá? Outra dica que eu dou para vocês é o seguinte: quando vocês estiverem for entrar numa operação que ela cai muito, ou subir muito, caiu a mais do que 1.500 pontos, por exemplo. Então, ela abriu aqui e chegou a 1.600 pontos, mais do que 1.500 pontos, sempre já fica mais atento, porque pode ser que vai chegar um momento que ele ou vai lateralizar, ou vai fazer uma reversão. Por quê? Porque já caiu muito aqui nesse caso, tá vendo? Ele abriu aqui, ó, ele já abriu com gap, e ainda depois só caiu, né? Então nesse candle aqui, ó, estava com 1.500 pontos, então eu também não costumo entrar muito quando está com um ponto muito, uma queda já muito acentuada que nem essa, ou uma subida muito elevada também, então eu dou uma segurada. Tanto é que aqui, você vê que ele ainda chegou aqui, mas depois ele lateralizou, ok? Então, aqui deu mais uma entrada, já é mais no final do dia, aqui assim, pessoal, é difícil de operar, porque já é muito próximo do fechamento. Mas ainda faltava 2 horas, né? Então até poderia arriscar um pouco aqui, porque esse candle aqui foi um candle muito, né? Um candle, que nem o Stormer fala, de fechamento de reversão, né? Então é um candle muito interessante a forma que ele construiu. Então
talvez até eu corria risco aqui com um contrato só para ver o que daria. Mas o horário, 16 horas, já começa a já ficar fora. Aqui não entraria, eu só coloquei por quê? Porque ele faz um topo maior, mas olha que ele fecha dentro da média. Então, só coloquei para mostrar para vocês. Esse aqui eu não entraria. Aqui, observa que este candle aqui eu já entraria. Por quê? Porque aqui ele é um inside bar. E aí uma barra verde ignorada do jeito que eu acho interessante. E aí pagou fácil também. Tá? Aqui também seria a mesma coisa. Uma barra vermelha ignorada. Uma barra verde ignorada também pagou fácil. Tá? Então, esse dia aqui, que foi no dia 26, terça-feira, foi um dia que teve muitas entradas também. Aliás, essa semana teve muitas entradas. Isso aqui não é nada. Aqui, o que aconteceu aqui? Aqui eu tentei entrar num tempo maior. E aí não deu certo. Aí eu tomei um stop. Deixa eu ver, não, aqui foi gain, aqui foi correto. Aqui foi correto. Aqui eu entrei num gráfico num tempo maior. Entrei, ele fez esse topo aqui. Eu vi que ele abriu demais. Ele abriu demais. Aí ele fez esse topo aqui com essa barra. Aí eu fiz um teste rompendo para baixo. E aí acabou pegando. Foi tranquilo aqui. Eu comprei. Não, na verdade que. Desculpa, aqui foi estopado. Que eu comprei. Deixa eu só ver direito aqui. Cadê dia 27? Aqui eu não lembro. Bom, aqui eu não lembro realmente o que aconteceu. Que eu fui estopado nesse caso aqui. Ah tá. Aqui eu tava fazendo um teste numa estratégia do Storms. Que você compra na mínima e fecha na máxima. Ou vende na máxima e fecha na mínima. Né? Então, isso aqui é teste, isso aqui foi no simulador. Isso aqui eu tomei um loss aqui gigante aqui. Mas foi no simulador. Aqui é no 10 minutos, é uma estratégia do Storm de compra de máximas e mínimas. Aqui você compra na mínima, como o candle está subindo, você compra, como é uma tendência de alta, você compra na mínima do candle anterior para vender na máxima. Se está na tendência de baixa, você vende na mínima, vende na máxima para recomprar na mínima. Só que não deu certo não. Aqui foi teste. Nesse dia 27, eu só fiz esse teste. Mas na estratégia mesmo, neste dia aqui, você viu que o mercado ele subiu muito e depois ele fica meio lateralizado. Você viu? A média fica muito. Então as entradas aqui, ó, se você olhar aqui embaixo, aqui em cima, ela ficou muito lateralizada. O único ponto que poderia ter dado uma entrada, mas eu não entraria, porque a média, você vê que aqui ela está muito colada, na Knash está muito colada a média, mas o único ponto que deu aqui de uma possível compra foi esse, mas aí quem comprou ainda arriscou, conseguiu. E o outro seria esse, que aí você tomaria provavelmente um stop. Deixa eu só confirmar aqui. Porque esses aqui eu tá vendo? Eu tomaria um stop. Teria levado, ganharia aqui, mas tomaria um stop aqui. Né? Essa barra ignorada também não entraria, por quê? Porque o mercado ele subiu muito. Quando o mercado ele sobe muito, lembra que eu falei para vocês? Já subiu muito aqui, ele bateu aqui, ó, já estava com 1.200 pontos, ele já abriu com gap. Se você pegar no fechamento do dia anterior ele fechou em baixa e depois ele chegou, olha quantos pontos ele chegou, 2.400 pontos. Então, quando faz isso, eu não gosto de operar. Eu gosto de operar nesses casos quando o mercado ele abre no dia seguinte próximo do fechamento do dia anterior. Porque senão tem essas discrepâncias aqui, ó, tá vendo? Ele deu aquela. Abriu num gap já bem alto, subiu muito. Tá vendo? Se você pegar então o fechamento até aqui, ó, foram 2.400 pontos já. Então, por isso que esse aqui até falhou esse teste que eu fiz aqui, ó. Subiu demais. Depois é a tendência que ele vai ficar lateralizado mesmo. E foi o que aconteceu. Então, quando ele faz isso, eu não opero. Tá? Não opero mesmo porque ele vai lateralizar. Diferente, se você for parar para pensar, um pouco diferente daqui. Aqui ele também abriu um gap de alta, mas olha a diferença de ponto. E aí ele veio para baixo. Então aqui sim, aqui é uma questão que eu entraria normal. Tanto é que eu entrei na venda aqui, ó. Entrei na venda aqui.
E aí ele fechou aqui. Deu 100, deu 500 pontos, né? Deixa eu só confirmar se foi isso mesmo. É 528 pontos. Então aqui sim, por quê? Ele fechou acima da média e esse aqui é o primeiro candle depois do a, a, acima da média, né? Então esse fechou acima da média e esse aqui é o segundo. Então nesse caso aqui eu entrei como um gap de alta. E aí sim eu entro na venda, tá? Depois fiz mais uma entrada aqui, ó. Tá vendo? Por que eu fiz uma entrada aqui? Deixa isso aqui circulado para vocês entenderem o seguinte. Aqui também foi uma belíssima entrada, porque aqui era um candle, um inside bar, seria um inside bar, depois do cruzamento. Cruzou, já tinha cruzado aqui embaixo, e aí seria entrada no rompimento, tá vendo? Seria um inside bar. A outra entrada boa que deu foi essa aqui, foi onde entrei de novo, tá vendo? Essa aqui, ela foi uma boa entrada, por quê? Porque ele fez um candle verde, subiu, bateu na média aqui, mas a média aqui embaixo já estava certinho, a média menor embaixo da média maior, aqui também, e aí no rompimento aqui eu entrei. Nessa que eu entrei, ele fez novamente aqui uma barra verde ignorada e veio para o alvo. O que aconteceu aqui? Aqui eu deixei marcada essa situação porque aqui, na realidade, eu poderia ter feito mais entradas ainda. Eu entrei aqui, eu poderia ter feito uma entrada no rompimento desse. E aqui, principalmente aqui, foi onde eu saí, também seria uma nova entrada. Ao invés de eu sair, eu poderia ter entrado, porque ó, ele fez um pullback, bateu na média, fez um topo maior do que o anterior, rompeu a mínima e veio embora. Então eu poderia ter feito uma nova entrada aqui. Se eu tivesse feito uma nova entrada aqui, teria também chegado no alvo de 161. Então, além de eu sair desse alvo aqui para cá, eu ainda poderia entrar com mais um aqui. Nesse caso, eu entraria aqui, ele pegando a minha entrada, eu ia baixar esse stop para cá, né, quase já no 0 a 0. Ele já teria pago, aí logo em seguida ele pagaria a saída desse aqui, que foi o que ele fez, ele pagou aqui, e já ficaria só com o contrato de novo para ir até o próximo alvo. Então aqui seria uma entrada, uma ótima entrada, só que aqui acabei saindo e não continuando na operação. Depois aqui ela fez essa lateralização aqui, e aí ele reverteu para cima. A primeira entrada, depois que ele reverteu, neste caso, já foi aqui. Né? Essa foi a primeira entrada. Só que, neste caso aqui, o fundo deste candle aqui, como ele é um fundo baixo, não tava com, era mais baixo, mas ele estava muito próximo ainda do anterior, o ideal seria colocar no próximo fundo, que seria aqui. Mas na hora que você está operando, você nem enxerga isso. Mas o ideal era colocar não o fundo aqui. Por quê? Porque este fundo aqui está muito próximo, tá vendo? Está muito perto um do outro. Então, o legal é just procurar o próximo fundo. O fundo, quando é interessante de entrar, é quando ele é um pouco mais alto do que o anterior, mas assim, é igual aqui, ó, por exemplo. Ó, tá vendo? Aqui é um fundo legal. Aqui já ficou um fundo muito próximo, não, próximo desse para esse para esse. Então, ficou, a diferença do fundo aqui era muito pequena. Então, neste caso aqui, é aconselhável sempre colocar no próximo fundo mais baixo, que seria nesse caso aqui. Se alguém faz isso, ele até corre quase o risco de pegar e não pegou. Né? Aí onde seria a próxima entrada? Seria aqui, só que aí você vê que ele não rompe. Então, no caso aqui, você poderia considerar isso aqui como um inside bar. Poderia colocar nesse ponto aqui. Aí ele romperia e pagaria tranquilamente. A outra entrada, que são as entradas mais consistentes, mais segura, foi essa aqui. Por quê? Porque ele é um preço de fechamento de reversão. Fundo, olha, observa que o fundo já está maior, 50 pontos, do que o fundo anterior, do que o candle anterior. Então ele já está até mais alto do que o fundo anterior também, mais baixo que o fundo anterior também. Então aqui sim é um fundo interessante de você entrar e colocar o seu stop. Dependendo, se você estiver tranquilo e não quiser correr risco, põe até aqui, ó. Que também não ficaria como candle é pequeno, ficaria ainda um pequeno. Ó, tá vendo? Se colocasse aqui, ó, 60 reais, mantendo 60 reais, você teria mais proteção. E ele chegaria no alvo lá tranquilamente, 2 para 1. Esse aqui seria uma entrada numa barra vermelha ignorada, mas não é ainda minha favorita. Lembra que a barra ignorada tem a máxima, não pode ultrapassar a máxima anterior, nem a mínima ultrapassar a mínima anterior. Essa aqui sim, essa seria
uma entrada perfeita, tá? Então, isso aqui aconteceu no dia 28. No dia 29 teve essa entrada aqui. Você vê que ele abriu aqui embaixo, subiu, fez um candle de fechamento de reversão. Primeiro fez uma barra vermelha ignorada. Se você for pegar uma barra inteira, né, que muita gente faz dessa forma. Mas esse seria o preço de fechamento de reversão. Só que muito grande esse stop aqui. Então não entraria porque estaria fugindo do nosso stop. Tá? Mas é só para mostrar para vocês. Essa seria uma entrada porque está acima das médias, aqui também. Né? E ele foi como se fosse um recuo e depois continuou subindo. Ok? Aqui depois ele não fez nada, aí você vê que aí você já começa a pensar também no tamanho da abertura. Ele abriu aqui e aqui em cima, olha quantos pontos. Já até aqui já estava com 1.700, tá vendo? Já, como já é até arriscado você entrar aqui. Eu ainda entraria nesse ponto aqui porque ele não abriu com gap. Né? Mas mesmo assim já está arriscado por causa da quantidade de pontos, tá vendo? Aí você já tem que ficar atento. Depois disso, aí que eu não entro mais mesmo, porque aí ele já está subindo demais. Ó. Tanto é que aí ele vai lateralizando, depois ele passa para baixo das médias, aí começa a ficar interessante. Ó. Aqui ele faz o primeiro preço de reversão, fechamento de reversão, paga. Aí aqui ele fecha abaixo das médias, tá vendo? Aqui e aqui. Então, se a pessoa quiser arriscar, ele paga também. Aqui já não. Aí eu estaria inventando entrada, né? Porque aqui não tem nada mostrando entrada. Esse candle verde aqui não é um candle de fechamento de reversão, não é uma barra vermelha, não é um candle, uma barra ignorada, não é um fechamento de reversão nem nada. Então não teria por que entrar. Tá? Então, seguindo essa estratégia. A outro ponto de entrada seria nesse aqui. Esse aqui seria uma boa também, porque ele vem, você vê que ele faz candles pequenos, aí ele encosta na média, esse topo já toca na média, mas não passa, não consegue fechar acima das médias. Aí esse outro abre encostando nas médias, mas fecha abaixo das médias e com preço de fechamento de reversão, um topo maior, mais alto que o anterior. Também no rompimento foi rápido para o alvo. Tá? Então essas foram as operações que poderiam, que eu fiz e as que poderiam ter sido feito. Você vê que teria muitos ganhos aqui nessa semana. Né? Então foi uma semana bem tranquila. O que eu fiz? Para vocês entenderem. No dia 26, qual que foi a minha ideia para a semana? Dia 26 eu comprei 300 ações na Petrobras a R$ 30,46. E coloquei para vender as opções da Petrobras. As opções, deixa eu colocar aqui qual foi que coloquei para vender. Petri. Deixa eu só ver aqui. Petrie 300 e... Primeiro eu tinha colocado 326. 326, essa aqui. Comprei e coloquei essa aqui para vender essas opções a R$1. Então o que ia acontecer aqui? Eu comprei a ação a R$ 30,46 e ia vender cada opção dela, comprei 300, cada opção dela, no caso, por R$1. Então quanto que eu estaria ganhando? Ia ganhar R$1 dividido por 30,46, eu estaria ganhando só nessa operação 3,28%. Em quantos dias? Né? São dias úteis, então se você quiser saber quantos dias úteis. Então, o vencimento dessas opções seria no dia 20/5, né? Então, do dia 26, foi o dia que eu comprei. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dias. Em 19 dias úteis eu ia ganhar 3,28%. Só que também eu ia ganhar com a diferença. Que diferença? Eu comprei por R$30, R$30,46 e venderia as opções por 31 do strike de 31 e 34. Então lá no dia do vencimento, caso eu fosse exercido, tivesse acima desse valor aqui, eu ia ganhar essa diferença também, que seria de 31,34, que seria mais 88 centavos. Então, se você colocar aqui 88 centavos, então quanto que você ganhou no total? Quanto você estaria ganhando? Então, mais R$1, então seria R$1,88, dividido por 30,46, o que você pagou,
você estaria ganhando em 19 dias 6,17%. Então, quer dizer, você ganharia muito em 19 dias. Se for parar para pensar, o que paga isso? Qual investimento que paga 6,17 em 19 dias úteis? Então, e aqui uma segurança total. Por quê? Vamos supor, o que aconteceria aqui? Se a ação passa de 31 e 34, você ia receber essa diferença, você ia entregar a ação para quem comprou, comprou a opção. Aí você ia ficar com o valor da opção, mais a diferença da ação, e ia ter de volta o valor das 300 ações que você tinha comprado. Então é uma operação totalmente segura essa aqui. Mas o que acabou acontecendo? Eu comprei ela no dia 26, coloquei para vender a opção e ela não chegou no valor, chegou só 95 centavos. Eu queria colocar para vender a R$1. Como é uma ação da Petrobras, a ação da Petrobras ela está desse jeito aqui. Ela está dentro deste. Você vê que ela está dentro de um. Assim, ela não vai nem passa desse valor, nem vai abaixo. Ela está bem. Está estável, no caso. Né? E como é uma ação boa que paga dividendos, então eu não estava com pressa de fazer nenhuma operação. Eu queria ganhar R$1 mesmo em cada opção. Então o que eu fiz? Eu não vendi no dia 26. No dia 27 também não. No dia 28 também não. No dia 29, que foi sexta-feira, o que acabou acontecendo? Você vê que ela ficou sempre nesse valor aqui, ó. Sempre aqui, depois eu comprei. Ficou sempre aqui assim. No dia 26 eu comprei aqui, ela deu uma caída, depois ela subiu, depois ela caiu de novo, ficou lateralizou neste meio aqui. O que eu fiz? Na sexta-feira, ela abriu num gap de alta gigante. Você viu? Aí eu coloquei, ao invés de vender as opções, eu vendi já diretamente as ações. Então eu comprei aqui a R$30,46 e vendi aqui a R$30, a R$31,43. Então quanto que eu ganhei nesse caso aqui? Então, se a gente for pegar 30,46 menos 31,43, eu ganhei 99 centavos por cada ação. Se eu dividir isso aqui pelo valor que eu comprei as ações, eu ganhei, neste caso aqui, eu estaria ganhando 3,18. Aí você fala, mas você não seria melhor ter vendido a opção que você ia ganhar, no caso 6%? Sim, 6% em 19 dias. Aqui eu ganhei 3% em 3 dias. Então você ganhar 3% em 3 dias é um retorno gigante. E aí o dia já estava livre de novo para mim ir lá e fazer o que eu quisesse. Comprar outras ações, fazer novas estratégias. O que acabou acontecendo? No final do dia, a ação começou a cair. Quando a ação começou a cair, eu pensei o seguinte: eu vou recomprar as ações e qualquer subidinha que ela dá, eu vendo a opção. Agora eu vendo a opção. Então eu ia ganhar duas vezes. Numa única ação, numa única jogada, eu ia ganhar duas vezes. Eu ia ganhar, já que ela estava caindo, então eu vendi aqui, já estava ganhando aqui, recompraria aqui, ganharia um pouco menos, porque eu recomprei aqui embaixo, então eu ganhei R$150 ao invés de ganhar os 300 aqui. Só que quando eu recomprei aqui, eu poderia já vender opção para voltar a ganhar R$1, então com o mesmo ponto de saída, o mesmo strike. Tanto é que nesse caso aqui, quando eu fiz isso, eu já aumentei até o strike. Eu coloquei o strike de a Petri 341. Coloquei para vender a R$1,22, porque ela estava ainda subindo. Então, eu ia ganhar muito mais do que eu ia ganhar antes. Só que o que acabou acontecendo, foi caindo mais. Mas para mim, continuo no lucro. Por quer? Porque eu ganhei R$150 aqui, nessa brincadeirinha. Estou com as ações ainda comigo. Na semana que vem, ela pode, como você vê que ela está sempre ela está sempre aqui assim, né? Neste espaço aqui, já faz tempo que ela está aqui, não sai daqui. E aí, o que pode acontecer segunda-feira, na semana que vem? Ela voltou para cá. Ela pode abrir num gap de novo de alta, por exemplo. Ela pode. Oi, pessoal, o áudio caiu aqui. Então, voltando aqui a falar da ação, ela pode abrir na segunda-feira aqui de novo, nesse mesmo patamar. Ela pode abrir num gap de alta. Ela pode fazer um monte de coisa aqui, é claro, na semana que vem. E aí eu vou aproveitar a oportunidade que ela me oferecer. Se ela abrir num gap de alta de novo e subir novamente, que nem aconteceu na sexta-feira, eu vou lá e vendo de novo a ação. Ou, neste caso, como já está chegando perto da data do dia 20, que é o vencimento das opções, eu vou lá e coloco um strike ainda maior.
Então, por exemplo, vamos supor que ela abra num gap de alta de novo. Ao invés de vender a 31,59 ou a 31,34, eu venho aqui e escolho uma opção um pouco mais longa dela. Então, vamos supor aqui, que aí eu vou ganhar mais ainda, né? Então, ela está 30 e 34, vamos supor que ela abre num gap de alta, ou eu posso colocar aqui a 32, por exemplo, hoje está 34 centavos, mas se ela abrir com gap de alta, esse aqui vai sempre aumentando. E aí eu vou aumentando aqui, eu posso vender já a 80 centavos, por exemplo, porque eu também vou estar ganhando com essa diferença aqui, que vai ser 32, 30 e 46 para 32,09, né? Então, assim, na segunda-feira, a partir de segunda-feira, eu vou ver como que a ação vai abrir, e aí eu vejo o que eu faço. Então, tem duas opções para fazer na partir de segunda-feira. Ou vendo a ação caso ela abra em gap de alta, né? Ou vendo uma opção com strike mais longe ainda e ganho muito mais. Por quê? Porque a ação da Petrobras é uma ação que ela paga bons dividendos. Por exemplo, esse mês agora ela vai pagar no dia 15 de maio, ela vai pagar 2,80 por cada ação. Então quem tem, por exemplo, 1.000 ações, vai ganhar R$ 2.800 aí, sem ter feito nada. Tá? Então é uma ação que você não deve se preocupar com o que vai acontecer, porque dificilmente ela vai deixar você na mão. É uma ação que você pode ganhar dinheiro com ela a qualquer momento. Se você não ganhar com uma compra e a venda dela, você vai ganhar com. Você pode ganhar com opção, você pode ganhar com dividendos. Tem gente que compra, por exemplo, ela aqui e coloca um strike muito, bem longo, só para, no caso, remunerar a carteira. Às vezes ganha 30, 40 centavos no máximo e coloca um strike bem longo, com assim, um strike que dificilmente ela alcançaria. Então, por exemplo, tem gente que pega ela que está aqui embaixo, coloca ela aqui, ó, strike de 34, R$ 35. Por quê? Vai pagar pouquinho, vai pagar 30 centavos no máximo, dependendo. Mas só que a probabilidade dela ser exercido é muito pequena. Aí ela vai ganha alguns centavos ainda. Né? Então, se você estiver só remunerando sua carteira, se você é uma pessoa que quer apenas ficar guardando dinheiro todo mês, então se você pensa, você vender 1.000, se por 30 centavos cada ação, você tem 1.000, você já ganha R$ 300 no mês. E aí você vai remunerando. Vai remunerando, e tem gente que vai fazendo isso. E ela vai pagando dividendos, você vai ganhando com dividendos, você vai ganhando com a remuneração. Então, é uma estratégia muito interessante. Então você calcula, se você, vamos supor que você tem aí, se você não quer ser exercido, você tem 1.000, você ia ganhar 30 todo mês você consegue fazer aí uns 30, sei lá, uns 1% ao mês, 0,5% ao mês que seja, só para remunerar a carteira e automaticamente você vai aumentando a sua carteira. E aí quando ela pagar um dividendo que nem pagou, vai pagar agora, de R$ 2,80, você já vai ganhar mais R$ 2.800, entendeu? Então que tem gente que gosta de ficar fazendo isso, principalmente quando tem muito dinheiro, porque aí você só fica remunerando, remunerando e vai ganhando dinheiro com isso. Né? Todo mês você vai ganhando lá 1%, 0,5%, 1%, e coloca bem longe para você não perder a ação. Né? Você quer ganhar, mas não quer perder a ação. Então existe essa condição também. Tá? Então é assim, uma situação muito interessante. Eu vendi opções também em outra corretora, eu tenho 600 ações, eu vendi. Eu vendi esta daqui, 341. Quando eu vendi por R$ 1. E hoje ela está custando 75 centavos. Se eu quisesse, por exemplo, eu não quero. Ela chega a 50 centavos aqui. Vamos dar um exemplo. Ela chegou a 50, eu vendi por R$ 1. Ela chega a 50 centavos. E aí eu não quero entregar a ação. Eu vou lá e compro. Vou lá e recompro essa ação, essa opção, com o próprio dinheiro do mercado. Me pagaram R$ 1 por cada opção, eu vou lá e recompro por 50 centavos. Que aqui, por enquanto, está 75 centavos. Se ela cair mais, eu posso ir lá e recomprar. Se ela tiver em tendência de baixo, não precisa recomprar, porque ela vai virar pó, né? Mas se por acaso ela começar a cair a 50 centavos e ela tem uma tendência de voltar a subir, ou eu não quero mais perder a ação, eu vou lá e recompro a opção, né, porque eu estou vendido, então recompro ela por 50 centavos. Então eu ganhei R$ 600 e devolvo para o mercado R$ 300 e continuo com as ações. Então ganhei R$ 300 e continuo com as minhas ações. Isso é uma estratégia. Né? Eu costumo fazer muito isso. Eu estou esperando para ver o que vai acontecer. Já fiz bastante isso neste mês com outras ações. Eu recomprei as opções. Outra ação que eu fiz foi a Gerdau. A Gerdau, se você olhar aqui, ó, eu vendi, eu tenho, mas aqui eu tenho um pouquinho, né? Então eu só tenho 100 ações dela aqui. Eu vendi 100 opções, vendi a R$ 1, ganhei R$ 100. Vendi para caso seja exercido no dia 20/5,
no valor de R$ 28,63. Tá? Quando eu vendi essa opção, eu vendi por R$ 1. Hoje, esta opção, hoje, ela está, deixa eu só pegar aqui, ó. Ela está hoje R$ 1,04. Ela já chegou a ficar, quando eu comprei foi aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui foi o dia que eu comprei, que eu vendi, no caso, né? Eu vendi a R$ 1. Se você olhar aqui, ó, eu vendi 100 ações, 100 opções a R$ 1. Me deu R$ 100 de ganho. Se ela cair, se a ação cair, ficar abaixo dos 28,63 hoje, se fosse hoje, já está 27,97, já está abaixo. Então eu não seria exercido. E essa ação continuaria comigo e eu ficaria com R$ 100 que eu vendi as opções. Agora vamos supor, ela começa a cair, chega aqui a 50 centavos. E eu vejo que não quero mais entregar a ação, eu vou e recompro. Para não correr mais nenhum risco, eu vou lá e recompro ela. Aí ela vai ficar na minha carteira de novo. Então tem duas formas de você manter ela na sua carteira. Ou você recompra, ou caso a ação caia demais e de vire pó, você vai ficar com a ação e com o dinheiro que você recebeu. Nesse caso aqui eu recebi R$ 100. Se ela continuar abaixo do valor do strike, que é 28,63, hoje ela está 27,97, se ela continuar abaixo desse strike, depois durante a semana ela continue caindo, ela vem aqui para baixo, eu não vou precisar comprar essa opção. Por quê? Porque ela vai ficar demais o preço dela. Então, ela não vai. Só se acontecer uma coisa muito boa assim no mercado e fazer a ação abrir num gap de alta de novo para essa opção subir. Caso contrário, eu não preciso fazer nada. Então, como o mercado tem esses detalhes, um dia ele abre em gap de alta, outro dia ele abre em gap de baixa. Então, o que eu faço? Se eu quero continuar com a ação, continuar lucrando com a ação, eu recompro as opções. No caso da Petrobras, teve um mês que eu fiz 3 vezes. Eu vendi a opção por R$ 1 e recomprava por 50 centavos. Fui lá, vendi a opção e recomprava por 50 centavos. Depois eu vendi a opção e aí eu já não quis mais recomprar, deixei de ser exercido. Então só nessa brincadeirinha eu ganhei R$ 2 por cada opção mais o valor do strike. Tá? Então é uma forma de você ganhar dinheiro aí sem fazer muito esforço, sem correr muitos riscos. Tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês, pessoal, referente a essa semana. Foi uma semana muito interessante. Eu operei pouco no day trade, mas eu estava dando mais atenção para as ações por causa dessa volatilidade toda. E fazendo, eu gosto muito de fazer estratégia, né, com opções. Eu acho que é uma forma de você ganhar dinheiro correndo pouco risco. Lógico, mas dessa forma que eu estou fazendo aqui, tá? Comprando a opção, com a ação, comprando a ação e vendendo a opção, né? Essa forma aqui é uma forma acho bem interessante de você vai ganhando um pouco, mas olha só, eu ganhei 100 em uma, aí eu ganharia 300 na outra, já daria R$ 400, então e assim vai indo, tá? Então acho bem interessante fazer esse tipo de estratégia e você vai remunerando sua carteira aos poucos, ok? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, quiser saber mais sobre essa estratégia que eu gosto de fazer para ganhar dinheiro com opções, deixa aí seu comentário e que eu, né, pede mais alguma coisa, tipo de informação, que eu gravo um novo vídeo falando melhor. Durante a semana eu vou ver se eu consigo gravar ao vivo lá operando, né? O que eu vou fazer com essa ação da Petro para vocês entenderem melhor, né, o que eu fiz, tá? Isso aqui, como eu estou falando para vocês, isso é conta real. Isso aqui não é conta simulado, né? Nesse caso aqui das estratégias não é conta simulado. Só para vocês ver que realmente houve as compras. Se eu vim aqui, colocar aqui, ó, comprar, aqui é o simulador, está na minha conta real. Se eu pegar aqui a data do dia 29 e colocar aqui o que aconteceu, só executadas, ó. Vai mostrar aqui, ó, comprei Petro e vendi Petro, né? Vendi a 31 e recomprei a 30,99, tá? 300 ações. As opções da Gerdau, que dia que foi das opções da Gerdau? Deixa eu tentar ver aqui para mostrar para vocês. E aqui a conta é real, tá vendo? Aqui é uma estratégia diferente de opções. Eu comprei 100 opções da Uzi Minas, mas aqui é opção de venda. Você torce para o mercado cair. Quanto mais o mercado cai, mais eu ganho nesse caso aqui. Dia 25, deixa eu ver se foi que dia que foi que eu vendi as opções da Gerdau, da Petrobras. Aqui eu recomprei. Foi o dia que eu comprei ações. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Cadê as opções da Gerdau? Aqui, ó, opção da Gerdau, tá vendo? Eu vendi aqui, ó.
conta real, tá vendo? Eu vendi 100 opções da Gerdau, né, e aqui entrou crédito, R$ 100 na minha conta. Então no dia 27. Então hoje é dia, aí na segunda-feira, se a ação continuar caindo, essa opção aqui vai virando pó, né? Vai diminuindo, caindo o valor dela. Aí eu faço o que eu falei, ou eu compro, ou eu deixo ir para o final, que vai ser no dia 20/5. Tá? Então, nessa brincadeira, se você for parar para pensar, então eu ganhei R$ 100 aqui, ganhei mais R$ 100, R$ 150 da Petrobras. Se eu fazendo a opção da Petrobras, eu ganho mais R$ 300. E assim, aos pouquinhos, você vai aumentando o seu capital. Ok? Então, essa aqui você vê que é conta real. Tá? Então, como eu falei, na semana eu vou tentar gravar um vídeo mostrando o que a ação Petrobras está fazendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando. Então, são duas situações. Ou eu vendo a ação, se ela abrir um gap de alta de novo, eu posso vender novamente, ou eu vendo as opções dela com um strike ainda maior, mais longe. Então, um strike aqui para cima, por exemplo, para mim ganhar ainda mais. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que os vídeos que estou fazendo estejam ajudando de alguma forma. Se você gostou aí, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Se você não é assinante, assine o canal. Para ajudar aí a gente a fazer mais vídeos aí, disponibilizar mais vídeos para quem quer realmente guardar dinheiro aí, ganhar algum dinheiro sem, correndo poucos riscos. Ok, pessoal? Então, boa noite aí, um bom fim de semana a todos.